E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao vídeo anterior. Nele, vimos que a força eletromagnética por unidade de volume é igual ao divergente do tensor das tensões de Maxwell menos μ0 vezes ε0 vezes a derivada parcial do vetor de Point em relação ao tempo t. O nosso intuito neste vídeo é o de mostrar que o divergente do tensor das tensões de Maxwell, um tensor de segunda ordem, é de fato um vetor, pois eu preciso recuperar a expressão da força eletromagnética por unidade de volume obtida nos últimos vídeos. Para fazer isso, eu preciso recorrer à notação indicial. Portanto, eu vou começar escrevendo o operador diferencial vetorial del da seguinte forma. Nós sabemos que ele é inversor del x mais j versor del y mais k versor del z. Na notação indicial, o operador del é escrito da seguinte forma. Portanto, nós temos aqui o versor EP del xp, em que o versor EP pode ser igual ao versor EX, fazendo referência ao versor I, pode ser o versor EY, fazendo referência ao versor J, ou o versor EZ, fazendo referência ao versor K. E XP pode ser igual a X, Y ou Z. Muito bem? Observe como a notação indicial enxuga a expressão. Em outras palavras, a notação indicial representa justamente o somatório ilustrado logo acima. Muito bem? Agora, o tensor das tensões de Maxwell, um tensor de segunda ordem, é escrito da seguinte forma. Nós temos Tmn, o versor Em, produto tensorial com o versor En. Vamos entender um pouco melhor essa expressão. Note mais uma vez, antes disso, que M e N podem ser iguais a X, Y e Z, e os versores EM e EN podem ser iguais aos versores EX, EY e EZ, conforme eu citei acima para o versor EP. Muito bem? Vamos agora compreender um pouco melhor essa igualdade. Eu vou, portanto, escrever o tensor das tensões de Maxwell a partir daquela igualdade da seguinte forma. Primeiro, eu vou assumir que N é igual a X, depois Y e depois Z. Após isso, eu faço a varredura em M, assumindo que M é igual a X, depois disso Y e depois disso Z. Então vamos lá. Então nós temos T mx, versor EM, produto tensorial com o versor EX, mais T my, versor EM, produto tensorial com o versor EY, mais T mz, versor EM, produto tensorial com o versor EZ. Muito bem? Perceba o somatório aparecendo a partir da notação indicial. Agora, eu vou fazer o mesmo para M. Vou fazer a varredura em M. Portanto, nós vamos obter, para M igual a X, T xx, versor EX, produto tensorial com versor EX, mais TXY, versor EX, produto tensorial com versor EY, mais TXZ, versor EX, produto tensorial com o versor EZ, mais. Então agora para M igual a Y.
Então, nós temos T, Y, X, versor EY, produto tensorial, com versor EX, mais T, Y, Y, versor EY, produto tensorial, com versor EY, mais T, Y, Z, versor EY, produto tensorial com o versor EZ mais. Agora para M igual a Z. Então nós temos T, ZX, versor EZ, produto tensorial com o versor EX, muito bem, mais T, ZY, versor EZ, produto tensorial com versor EY, enfim, mais T, ZZ, versor EZ, produto tensorial com o versor EZ. Muito bem, observe no quadro a expressão obtida e a pequena análise realizada até aqui. Note como a notação indicial pode simplificar somatórios, sistemas de equações relativamente grandes. Você consegue expressar um sistema de equações de maneira bem compacta, de maneira bem enxuta. Muito bem? Vamos agora compreender esse produto tensorial para que você possa visualizar que por trás dessa igualdade existe a matriz 3×3 que define o tensor das tensões de Maxwell. Eu reforço, um tensor de segunda ordem. Então, observe o seguinte. Ao fazer o versor EX, produto tensorial, com o versor EX, eu estou multiplicando uma matriz coluna. Então, nós temos versor EX, ela é 1, 0, 0. Muito bem. Então, aqui nós temos uma matriz 3×1. Estou multiplicando uma matriz coluna por uma matriz linha. O versor EX que aqui se encontra é 1, 0, 0. Muito bem? Aqui, portanto, nós temos uma matriz 1×3. Logo, o resultado é uma matriz 3×3. Vamos determiná-la, portanto, a partir da definição do produto matricial. Perceba o seguinte, nós vamos ter na primeira linha e na primeira coluna o número 1. Posteriormente, todos os elementos são iguais a 0. Muito bem? Note como este resultado faz todo sentido, pois eu estou efetuando o produto tensorial entre o versor EX e o versor EX. Logo, vai aparecer o número 1 na primeira linha e na primeira coluna. Agora, para reforçar este fato, vamos efetuar mais um produto tensorial. Agora, eu vou resolver EX versor, produto tensorial com EY versor. Ora, se nós temos esse produto tensorial, agora o número 1 deve aparecer nessa posição. Portanto, vamos comprovar este fato. O versor EX é representado por uma matriz coluna 1, 0, 0. Então, nós temos aqui uma matriz 3×1 e eu vou multiplicar essa matriz pela matriz coluna que representa, pela matriz linha que representa o versor EY. Por ser o versor EY, nós temos 0, 1 e 0. Muito bem? Então, aqui nós temos uma matriz 1×3. Logo, esse produto matricial nos dá. Então, vamos lá. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. E, na sequência, todos os elementos da matriz são iguais a 0. Muito bem? Então, observe no quadro os resultados obtidos a partir do cálculo realizado. Logo, o produto tensorial
do versor EX pelo versor EZ vai trazer agora o número 1 nessa posição e o raciocínio se repete para os demais produtos tensoriais. Muito bem? Consequentemente, quando você observa agora esse somatório a partir do produto tensorial entre os versores realizados aqui abaixo, você nota que o tensor das tensões de Maxwell pode ser representado por uma matriz 3×3. Portanto, aqui nós temos TXX na primeira linha e na primeira coluna. Aqui nós temos TXY na primeira linha e na segunda coluna. Aqui, TXZ na primeira linha e na terceira coluna, e assim sucessivamente. Consequentemente, eu posso escrever o tensor das tensões de Maxwell, um tensor de segunda ordem, por TXX, TXY, TXZ, TYX, TYY, TYZ, TZX, TZY, enfim, TZZ. Muito bem? Observe mais uma vez no quadro o tensor das tensões de Maxwell, representado na forma matricial, a partir dos cálculos realizados, ou seja, a partir da notação indicial. Agora, para dar sequência a este cálculo, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, vamos agora, portanto, calcular o divergente do tensor das tensões de Maxwell. E para fazer isso, eu vou recorrer a essas duas igualdades. Então vamos lá. O divergente do tensor T é igual. Então nós temos versor EP del XP, produto escalar com TMN, que representam as componentes do tensor T, versor M, produto tensorial com o versor N. Muito bem? A derivada parcial agora se aplica às componentes do tensor T, então del TMN, del XP. Muito bem. Agora nós temos o versor EP, produto escalar com o versor EM, colocando essa operação de forma mais abrangente. Nós temos aqui um produto interno, produto tensorial com o versor N. Muito bem. Agora, note o seguinte nessa breve explicação. Esse produto escalar é igual a 1 se P é igual a M e é igual a 0 se P é diferente de M. Portanto, nós temos aqui justamente a delta de Kronecker, conforme vimos no último vídeo. Portanto, nós temos aqui a delta PMN. Muito bem? Portanto, o divergente do tensor das tensões de Maxwell fica dado por del T MN del XP. Muito bem. Agora, aparece aqui a delta de Kronecker e o versor N. Muito bem. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Note agora o seguinte. Essa expressão possui 3 índices. Portanto, o somatório obtido a partir da notação indicial possui muitos termos. Felizmente, aparece neste termo a delta de Kronecker. Ela vai suprimir o somatório. Em outras palavras, ela diminui o número de termos presentes no somatório. De que forma? Transformando o índice P em M ou o índice M em P. Não importa a escolha que você faça. Portanto, eu posso escrever que o divergente
do tensor T, muito bem, fica dado por... Eu vou transformar o índice M em P. Portanto, nós temos a derivada parcial de T, Pn, em relação a XP, muito bem. E aqui aparece o versor En. Muito bem. Note, conforme era de se esperar, que o divergente do tensor das tensões de Maxwell, um tensor de segunda ordem, é justamente um vetor, conforme era de se esperar. Muito bem? Agora, eu preciso desenvolver essa igualdade. Então, vamos lá. Mais uma vez, nós temos o seguinte. O divergente do tensor T é dado por... Primeiro, eu vou fazer a varredura em N. Eu vou trocar N por X, depois por Y e depois por Z. Enfim, eu faço a varredura em P. Então, nós temos aqui del T Px del XP, muito bem, versor EX mais del T PY del XP versor EY mais del T PZ del XP versor EZ. Muito bem? Bom, isso tudo é igual a... Então, vamos agora fazer a varredura em P. O divergente do tensor T é igual. Para P igual a X, então, del T XX em relação a X EX mais del T. Agora nós temos del T XY em relação a X EY mais del T XZ em relação a X EZ versor. Mais, então agora para P igual a Y. Então nós temos del T Y X del Y EX versor mais del T YY del Y versor EY, muito bem, mais del T YZ del Y versor EZ, mais, enfim, para P igual a Z. Então, nós temos del T ZX del Z EX versor mais del T ZY del Z EY versor mais del T ZZ del Z versor EZ. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Recordando agora que as componentes do tensor das tensões de Maxwell T e J de forma geral é ε0 que multiplica EI EJ menos 1 sobre 2 delta de Kronecker E quadrado, em que E quadrado é E escalar E, mais 1 sobre μ0, que multiplica BI BJ menos 1 sobre 2, delta de Kronecker B quadrado, em que B quadrado representa justamente B escalar B. Não podemos nos esquecer aqui de que I e J são iguais a X, Y e Z. Portanto, ao aplicar essa expressão geral em cada um dos termos que aqui se encontra, eu tenho condições de recuperar a expressão obtida no vídeo anterior. Ou seja, eu consigo recuperar a expressão da força eletromagnética por unidade de volume. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta.
Dando sequência, vamos, portanto, recuperar a expressão da força eletromagnética por unidade de volume a partir da expressão obtida. Então vamos lá. A força eletromagnética por unidade de volume é igual. Eu vou somar todos os termos na direção do versor EX, ou seja, na direção do versor I. Então nós temos I, aqui eu vou abrir uma chave, então nós temos del x de txx. Observe a expressão geral abaixo. Então, del x de txx. Então, ε0, que multiplica ex menos 1 sobre 2 vezes e elevado ao quadrado. Lembre-se da definição da delta de Kronecker. Mais 1 sobre μ0, que multiplica bx. Muito bem, menos 1 sobre 2 vezes b elevado ao quadrado. Muito bem? Então, aqui nós temos esse primeiro termo. Agora, mais, ainda na direção do versor I. Então, nós temos del y. Del y. Não se esqueça que a derivada parcial é aplicada a todo o termo entre colchetes. Então, del y. Agora nós temos del y de tyx em relação a y. Então, tyx vai nos dar ε0 que multiplica ex menos 0. A delta de Kronecker se anula quando I é diferente de J. Mais 1 sobre μ0 pelo mesmo raciocínio bx. Muito bem, mas agora, ainda na direção do versor I, del z do seguinte termo. Então, nós temos tzx. Então, vamos lá. ε0 que multiplica ez ex menos 0 mais 1 sobre μ0 que multiplica. Agora nós temos bx pelo mesmo raciocínio. Muito bem? Tudo isso na direção do versor I. Então, observe no quadro a expressão obtida, o pequeno cálculo realizado até aqui. Agora vamos na direção do versor J. Então, nós temos nessa direção o seguinte, del x do seguinte termo, entre colchetes aqui, txy. Então, ε0 que multiplica ex e y. A delta de Kronecker se anula. Mais 1 sobre μ0 que multiplica bx, by. Muito bem. Fecho aqui o colchetes. Mais, ainda na direção do versor J, na direção do versor EY. Agora, mais del y de t y, portanto, ε0 que multiplica e y menos 1 sobre 2 e quadrado, ou seja, menos 1 sobre 2 e escalar e, mais 1 sobre μ0 que multiplica by, menos 1 sobre 2 b ao quadrado, ou seja, menos 1 sobre 2 b escalar b. Muito bem? E por fim, agora nós temos mais del z del z de tzy. Então, tzy, ε0 que multiplica ez e y, mais 1 sobre μ0 que multiplica bz by. Muito bem? Então, observe no quadro mais uma vez o termo obtido
e todo o cálculo realizado até aqui. Enfim, na direção do versor K, ou seja, na direção do versor EZ, nós temos K versor. Agora, aqui nós temos del x, del x, do seguinte termo, txz. Então, txz, nós temos ε0 ex ez, mais 1 sobre μ0 bx bz, mais tudo isso na direção do versor K. Então, agora, essa é a contribuição. Mais del y do termo. Agora, nós temos tyz. Então, tyz, ε0 ey ez. Muito bem, a delta de Kronecker é nula quando y é diferente de j. Então, mais 1 sobre μ0 bybz, mais, enfim, agora o último termo na direção do versor K. Então, del z, do seguinte termo, tzz. Então, agora, ε0 que multiplica ez menos a delta de Kronecker é 1 quando i é igual a j, então menos meio de e quadrado, mais 1 sobre μ0 que multiplica bz menos meio de b elevado ao quadrado. Muito bem, vou fechando aqui o colchetes e fechando a chave. Não podemos nos esquecer de menos μ0 vezes ε0 vezes a derivada parcial do vetor de Poynting em relação ao tempo t. Antes de finalizar o vídeo, eu deixo aqui uma última tarefa. Compare a expressão obtida no quadro com a expressão da força eletromagnética obtida nos últimos vídeos, simplesmente para você comprovar que, de fato, ao calcular o divergente do tensor das tensões de Maxwell a partir dessa expressão, eu consigo obter um vetor e, com isso, recuperar a expressão por inteiro. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.